turma, estamos aqui para mais uma aula de orçamento, especificações e orçamento, e hoje nós vamos trabalhar a orçamentação, né? A gente já viu nas aulas passadas a planilha orçamentária, tá certo? E agora a gente vai trabalhar mais essa questão teórica, né, de orçamentação. Bom, gente, antes de mais nada, eu quero dizer a vocês que vocês comentem, né, no YouTube aqui, vocês comentem com dúvidas ou sugestões, tá certo? E vocês podem também, qualquer dúvida, mandar no WhatsApp, tá certo? No dia da minha aula remota, eu estarei de plantão para responder vocês sobre qualquer dúvida. Então, eu peço também que façam um resumo, tá certo? Dessa videoaula para que vocês possam estudar para a nossa avaliação, ok? Então, o que seria o orçamento? Gente, o orçamento é o resultado do montante dos serviços que estão previstos e planejados para a execução de uma obra, tá certo? Então, qual é o valor que eu vou gastar numa execução de uma obra? Então, isso seria o orçamento. Então, seria uma previsão dos custos, né, que eu vou ter de preços dos serviços a serem realizados. Então, um orçamento ele pode ser referido ao todo de um empreendimento ou se referir apenas a alguns itens, alguns serviços desse empreendimento, dessa obra, tá certo? Porque eu posso fazer assim, eu quero fazer o orçamento que eu vou gastar de uma reforma, de uma casa. Então, não é toda uma obra, né? Não toda uma edificação de uma obra. É somente a reforma. Então, eu posso fazer orçamento por etapa, por serviço também, né? Por algum serviço. Eu posso fazer o orçamento de levantamento de parede, tá certo? Então, isso aí é um orçamento. Então, eu tenho tanto o orçamento do todo da minha obra, como também tenho o orçamento por serviço, por item, tá certo? Então, em geral, um orçamento é determinado pelo custo direto e indireto. Então, o orçamento ele vai ser determinado pela soma dos custos diretos, né, e custos indiretos. Isso estou falando do orçamento de uma obra, tá certo? Então, o que seriam os custos diretos? Gente, o custo direto vai ser mão de obra, né, material e equipamento. Então, a quantidade de material, a quantidade de mão de obra, a quantidade de equipamento é meus custos diretos, certo? Eu posso dizer que o custo direto é aquele que eu consigo fazer a quantificação, a quantidade, fazer o levantamento de quantidade de itens que eu vou gastar. Por exemplo, eu consigo fazer a quantidade de mão de obra que eu vou gastar no levantamento de uma parede. Eu consigo fazer o levantamento de quantidade de materiais que eu vou gastar para fazer esse levantamento e de equipamentos também, tá certo? Então esse seria o custo direto, é aquele mais que eu consigo fazer o levantamento de serviço, tá certo? E os custos indiretos é aquele que eu não consigo, que são custos que provavelmente vão ter, né, que possa ser que tenham, né? Então, os custos indiretos são aí equipes de supervisão e apoio, salários administrativos, despesas gerais do canteiro de obra, custos com o escritório central, taxas, juros, impostos e lucros. Esses são os meus custos indiretos. Eu não sei qual vai ser o meu lucro exato da minha obra. Eu não consigo fazer o levantamento exato, né? Eu não consigo fazer o levantamento dos impostos da minha obra, tá certo? Os juros. Por quê? Porque isso aí vão variando também, tá certo? Taxas varia, então isso aí são custos indiretos, tá certo? Então, esses seriam aí, né? O que seria orçar? Gente, orçar é quantificar os insumos, ou seja, orçar vai ser eu fazer o levantamento de mão de obra, de equipamentos, de materiais que eu vou gastar na realização de uma obra ou serviço, né? Como seus respectivos custos, né? E o tempo de duração dos mesmos. Então, orçar é prever o custo de uma obra antes da sua execução, tá certo? O objetivo da orçamentação.
Gente, o objetivo da orçamentação é determinar os custos prováveis, né, que eu vou ter de uma obra. E vale ressaltar que todo orçamento é uma estimativa, tá certo? Eu nunca vou, a partir do meu orçamento, ter o valor exato que eu vou gastar na minha obra. Eu só vou ter o custo real, ou seja, o valor exato, quando eu finalizar a minha obra, tá certo? Então, pois depende dos seguintes fatores, tá certo? Para eu saber o custo real. O insumo utilizado na obra, quantidade de material, mão de obra e equipamento que eu gastei na obra, a produtividade, né, que eu consegui na obra, né, durante a obra, qual foi a quantidade de horas que os profissionais, né, os trabalhadores tinham na minha obra e o que eles conseguiam produzir em um determinado dia, tá certo? Qual é o consumo real dos materiais e equipamentos, influência externa ocorrida durante a sua execução, ou seja, chuvas, feriado. Então, é, distâncias e tipos de transporte efetivamente utilizado, incidência dos tributos relativos à obra. Então, isso aí são fatores que influenciam no meu orçamento, no, no meu levantamento, né, de custo, né, de investimento que eu tenho. Então, o objetivo da orçamentação é determinar os custos prováveis da execução de uma obra, tá certo? E lembrando que todo orçamento é uma estimativa e o custo real, ou seja, o valor exato que eu vou ter da minha obra é só quando eu terminar, não tem como ter antes, porque vai ter aí taxas, juros, vai ter incidentes que possam ser que ocorra dentro da minha obra, eu vou ter um gasto, né, desperdício de materiais, então tudo isso aí influencia no valor, né, do meu orçamento que eu faço antes da obra, né, e vai ter um resultado diferente no meu orçamento final, ok? A realização do orçamento basicamente pode seguir de dois procedimentos básicos, por avaliação e estimação e por composição de custos unitários. Gente, por avaliação e estimativa, desculpe, estimativa é quando eu tenho, é, como eu posso dizer, eu tenho históricos de obras que eu fiz, eu tenho avaliações que que eu fiz nas minhas obras e vou aí, através desses parâmetros, é, conferir aí e dar um estimativo, né, um orçamento de uma obra, tá certo? Então, a partir é, de empreendimentos, de obras anteriores, né, eu posso fazer aí um levantamento de quanto eu vou gastar em média por metro quadrado, tá certo? Então é mais ou menos isso. Estimativa e composição de custo unitário é quando eu tenho a composição da quantidade de unidades físicas e valores monetários dos serviços, né? E para isso eu vou ter todas as informações do projeto e da produtividade de cada serviço, tá certo? Então, a composição de custo unitário é quando eu faço a composição de todo o serviço que eu vou ter dentro da obra, tá certo? O grau de precisão, né, obtido pelo orçamentista em função direta do grau de detalhamento do projeto e das informações disponíveis, ou seja, o grau que eu vou ter de precisão do meu orçamento vai ser a partir do grau de detalhamento que eu tenho do meu projeto, né? Quando eu tenho um projeto bem detalhado, com todas as informações. E com todas as informações eu vou conseguir chegar numa precisão, num valor mais próximo daquilo que eu vou gastar, tá certo? Então, quanto mais detalhado for o meu projeto, né, quando eu estiver fazendo meu orçamento, eu vou chegar mais perto do meu valor exato, tá certo? Então, com avaliações, eu vou ter uma margem de erro aí de 30 a 20%, né, do valor real que eu vou ter de gasto. E com estimativa de custo, eu vou ter margem aí de 20 a 15%. E com os orçamentos, né, eu vou ter aí em torno de 15%, né, mas quando eu tenho aí um orçamento, um projeto bem detalhado, tá certo? Aí o,
o grau de eu acertar o valor que eu gastei na obra é mais fácil, tá certo? Quando eu tenho um projeto bem detalhado. Então, gente, os tipos de orçamento. Nós vimos já uma planilha orçamentária sintética, né? Então, nós classificamos o orçamento, é, nós temos as classificações do orçamento por estimativa de custo, por preliminar e orçamento detalhado. Estimativa de custo são avaliações expedidas que podem ser feitas com base em custos históricos, índices gráficos, estudos de ordem de grandeza. Ou seja, gente, quando a gente tem é, um histórico de obras e a partir daí a gente conhece o mercado, né? A gente tem é, orçamentos antigos e a partir desse orçamento eu posso aí fazer uma estimativa de quanto eu vou gastar na minha obra, tá certo? E um exemplo bem clássico, né? Um exemplo que eu falo muito na sala de aula é o CUP, né? Que a gente viu que é o custo de é o custo por unidade básica, né? Então que a gente tem que a Caixa Econômica oferece esse uma planilha, né? Uma tabela que mostra quanto você gasta em um metro quadrado em uma planta, em um projeto de baixo padrão, tá certo? De alto padrão, com 2 pavimentos, um pavimento, tá certo? Então o CUB é o custo por unidade de área construída para alguns tipos de projeto. Então isso aí está relacionado à estimativa de custo. O, o orçamento preliminar, certo? É mais detalhado do que o estimativa de custo, tá certo? Porque ele vai pressupor o levantamento de quantidade, né? Ele vai precisar da quantidade e do preço dos serviços, tá certo? Então, o preliminar é mais conhecido como o orçamento sintético, tá certo? Que é quando eu tenho, que foi o que a gente fez na planilha orçamentária, o levantamento da quantidade de serviços, né, insumos e os seus valores, tá certo? Então isso aí é mais conhecido como orçamento preliminar. O orçamento detalhado, ou também chamado de orçamento analítico, tá certo? Ele é elaborado com base nas composições de custo unitário, ou seja, eu tenho todo o detalhamento da quantidade de materiais, de mão de obra e equipamentos que eu vou gastar em um serviço. Então, esse detalhado ou analítico, como a gente queira chamar, ele vai ter todo o detalhamento e de quantidade de materiais, de equipamento e de mão de obra que eu vou gastar em um serviço, tá certo? Por exemplo, é, vamos lá, por exemplo, na minha obra, eu estou na etapa de fundação. Quanto é que eu vou gastar para fazer a fundação? Vamos dizer que seja uma sapata. Então, quanto é que eu vou gastar de armadura, de concreto, de mão de obra, de equipamentos como carrinho de transporte, como é, betoneira, tá certo? Então, isso aí é um orçamento mais detalhado, um orçamento analítico, tá certo? Eu tenho mais detalhado a quantidade de serviços, materiais e insumos que eu vou gastar, tá certo? E o orçamento detalhado é elaborado com base nessas composições, né? E ele procura chegar a um valor bem próximo do custo real da minha obra, tá certo? Então, isso aí vai reduzir margens de incertezas, né? E sua elaboração. É, e levantamento quantitativo. Gente, como é que a gente faz o levantamento quantitativo de materiais, né? De serviços que a gente vai ter na nossa obra? Então, o levantamento quantitativo se resume a levantar de forma técnica as quantidades de serviços informados nas especificações, ou seja, no projeto, e memoriais descritivos, caderno de encargos, especificações técnicas, e estima os serviços que não foram devidamente especificados, mas que são essenciais e necessários à obra. Certo? As unidades mais comuns para os serviços vai são metro, metro quadrado, metro cúbico, quilograma, unidade ou peça. Ou seja, levantamento quantitativo é eu fazer o levantamento de serviços, de mão de obra e de equipamentos que eu vou gastar, né, num
etapa da obra, por exemplo, tá certo? Então, esses são. E ainda mais, quando eu faço esse levantamento quantitativo, eu vou conseguir visualizar no meu orçamento aqueles itens que eu não percebi quando eu estava fazendo a planilha orçamentária, tá certo? Coisas que eu não vi que eu ia gastar, mas com o levantamento quantitativo eu consigo fazer, né, especificar esses materiais, esses serviços, tá certo? O levantamento de preço. O levantamento de preço ou cotação dos preços deve ser feito preferencialmente junto ao fornecedor do material, equipamento ou serviço, né, onde a obra será edificada. Gente, o levantamento do preço é eu ir atrás de lojas de construção, ir no mercado e encontrar, né, os valores de cada material, de cada equipamento, de cada serviço, tá certo? Saber o valor da hora de um pedreiro, de um servente, de um mestre de obra, tá certo? Então, no caso da não existência de determinado insumo na localidade da obra, ou seja, se você está à procura de um material e não tem na sua cidade onde vai construir, fazer a cotação junto ao fornecedor mais próximo, tendo de levar em consideração o frete para transporte ou solicitar a informação do preço do material colocado, tá certo? Então isso aí é o levantamento dos preços, é eu ir atrás do valor de cada material e cada serviço, ok? Composição de custo unitário, gente. A gente vai ter uma aula somente para a composição de custo unitário. Que a composição de custo unitário eu fazer saber a quantidade de material, quantidade de mão de obra e equipamento que eu vou gastar no serviço, tá certo? Então, por exemplo, como eu falei no início da aula, seria eu pegar, vamos dizer que eu vou fazer o levantamento de uma parede. Então, quanto é que eu vou gastar de tijolo, de cimento, de areia, de brita, de servente, de pedreiro, né, de betoneira, de tudo. Então, isso aí é a composição de custo. Então, a gente vai ter uma semana que vem, tá certo? A aula somente para é, composição de custo, tá certo? E só para não esquecer, antes de concluir aqui, não esqueçam de comentar esse vídeo, tá certo? Com dúvidas, né? É, com sugestões, tá bom? E também é, é, fazer um resumo, tá certo? Dessa videoaula para que vocês possam estar estudando para a nossa avaliação, ok? Agora aí, gente, ó, fatores que influenciam no preço do imóvel. Gente, quais são alguns fatores que vão influenciar para que seu imóvel, a sua edificação, venha ter um valor maior, tá certo? É, quais, quais são esses fatores? Localização. A localização do seu terreno, da sua obra, é, é em torno de 25%, é, vai influenciar aí no preço do seu imóvel, tá certo? Ó, se é de frente para o sol, quando a gente vai comprar um imóvel, uma casa, por exemplo, pela Caixa ou é, por uma construtora, tá certo? Aí, ó, frente para o sol, 7%, à vista, 4%, a infraestrutura de tecnologia, 4%, vaga de garagem, 15%, lazer, churrasqueira, né, piscina, 10%, varanda, 5%, elevador, 9%, andar, 6%, segurança, 15%. Gente, isso aí é quando a gente vai comprar, né, uma edificação, uma obra, um apartamento, né? A gente tem aí os fatores que influenciam, tá certo, aí no preço do nosso imóvel. E é só para a gente, porque como a gente reduziu bastante o conteúdo, né, da nossa disciplina, então aí essa videoaula, tá certo? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Curtam também esse vídeo e uma boa semana de estudos, tá bom? Fiquem em casa.